Olha, meu assunto hoje aqui é muito importante para os pais, para as mães, né, que têm recém-nascidos e que ainda se encontram no hospital, hein? Tem que ser antes de sair. É o teste do coraçãozinho. Importantíssimo. Muita gente conhece o teste do pezinho, outros testes que são realizados com as crianças, mas esse é obrigatório e tem que ser exigido pelos pais logo quando a criança nasce, na rede pública e na rede privada. Mas quem vai explicar pra gente esse assunto é a médica cardiologista pediátrica Gisele Leite, ela que é membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Bom dia, doutora Gisele. Bom dia a todos, agradeço o convite. Olha, eu confesso que não sabia do teste do coraçãozinho, nem eu, nem Gerlane Lima também aqui, não. que Bom participa dia. da entrevista também. Vamos lá, explica pra gente a importância do teste. Bom, o teste do coraçãozinho é um teste de triagem neonatal, assim como o teste do pezinho, orelhinha, linguinha, e a grande importância dele é para diagnóstico precoce das cardiopatias congênitas críticas, que são tipo? aquelas em que vão, se a criança não tiver o diagnóstico precoce, ela vai a óbito, porque não tem tratamento. E quais são essas cardiopatias críticas? Transposição dos grandes vasos da base, por exemplo, coartação de aorta portante, interrupção do arco aórtico. E só para você ter uma ideia, 90% das cardiopatias congênitas, elas acontecem em gestações sem nenhum fator de risco. Então, se fosse para fazer o teste só naquelas gestantes que tivesse algum fator de risco, só 10% das pessoas iam ser detectadas. Por isso que o teste ele foi implementado pelo Ministério da Saúde em 2014 para ser feito de rotina, ou seja, em todas as crianças, né, antes de receberem alta da maternidade. Olha, então é um teste recente, 2014, nós estamos em 2019, tem 5 anos, que ele ainda, a população precisa se tocar, né? Entender como é que ele funciona. E a lógica do Ministério com certeza é essa, né? Tentar prevenir doenças. Isso. Para que no futuro nós não tenhamos adultos doentes. Gerlane Lima. Bom dia, doutora Gisele Leite. A senhora estava conversando aqui com a gente, dizendo que o exame é obrigatório, mas muitas unidades de saúde, as maternidades, deixam de fazer. Isso acontece só nas maternidades públicas ou também privadas? Infelizmente, nas públicas e privadas também ainda acontece. E não é uma realidade só nossa. Quando nós conversamos com os cardiopediatras das outras cidades no país, isso também, infelizmente, ainda acontece. Apesar de você falar que é novo, 2014, nos Estados Unidos ele já está implementado há mais de 15 anos. A primeira vez que se falou em teste do coraçãozinho no Brasil foi em 2011, com a portaria da Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas só se conseguiu implementar em 2014 com a portaria do Ministério da Saúde, né? E, assim, muito ainda tem que se avançar nesse sentido. E o principal, então, ele é obrigatório, tem que ser exigido, e há denúncias que chegaram na Sociedade Brasileira de Cardiologia de que tem gente cobrando devidamente, né, doutora Gisele? Infelizmente, o teste é gratuito, certo? Ele não pode ser cobrado, é para ser feito na maternidade e o período de ser feito é antes da alta hospitalar da maternidade, certo? Na portaria está escrito 24, 48 horas de vida ou antes de sair da maternidade. Se o paciente, o bebê, recebeu alta e não fez o teste, não tem como a família procurar um consultório, uma clínica, alguma coisa para que o teste seja feito. Aí, no caso, vai ter que ser feita uma avaliação cardiológica, consulta com o cardiologista pediátrico. Eu ia perguntar isso agora, se a mãe está escutando, não fiz o teste do coraçãozinho, então não tem como fazer depois que sai da maternidade. Não tem como. É outro como. tipo de exame para Isso, detectar. aí ele vai passar por uma avaliação cardiológica, né, de rotina. Às vezes eu recebo lá no Onofre Lopes crianças que vêm do interior com a indicação, realizar teste do coraçãozinho. Mas a criança com 6 meses de idade, com 1 ano, eu explico para a mãe que não tem mais como ser feito. Se ela quiser, eu faço a avaliação cardiológica, né, a consulta, mas não teste do coraçãozinho. Acho que a mãe até procura fazer o teste mesmo, porque é gratuito, né? Ela toma conhecimento que é gratuito, mas no caso, depois de sair do hospital, é um exame cardiológico normal, né? Exatamente. É uma consulta cardiológica normal. Olha, o teste do pezinho é uma picadinha no pezinho da criança, né? Você coleta o sangue e tal para fazer o exame. Como é que é o teste do coraçãozinho? O do coraçãozinho é melhor ainda porque não dói nada. Vão apenas colocar um oxímetro, como se fosse um sensor,
certo? Na mão da criança direita em um dos pezinhos, para verificar a saturação, que é isso, a medida do oxigênio no sangue da criança. Então, não dói, certo? É um teste relativamente barato, porque um oxímetro de pulso para um hospital, o custo é baixo para ser feito e salva vidas, literalmente. Hoje, qual é o índice de crianças que nascem com a cardiopatia, algum tipo de problema cardíaco? No Brasil, o registro que se tem é cerca de 30 mil crianças que nascem por ano, mas nós sabemos que é muito mais do que isso, porque na hora que vem os índices de mortalidade é muito maior do que isso. Mas os dados que se tem registrados são que 30 mil crianças nascem por ano. Dessas 30 mil, cerca de 23 a 26 mil vão precisar de cirurgia cardíaca. Que coisa, mas olha, só... o número alto. Porém, 30 mil nascimentos, desses 30 mil nascimentos, 26 mil vão ter problema. Porém, só 9 mil vão conseguir a cirurgia cardíaca. O restante vai todo a óbito. Que coisa, infelizmente. É assustador, é um número alarmante. Por isso que o teste veio para tentar diagnosticar precocemente e tratar essas crianças. O ultrassom morfológico, ele consegue detectar algum problema cardíaco na gravidez ou não? Não. O exame que é feito para diagnosticar a cardiopatia no intraútero é o ecocardiograma fetal, que é um exame feito por cardiologista com formação em cardiologia fetal, cardiologia pediátrica, ecocardiografia fetal e pediátrica. Que também não é um exame comum, não é toda mãe que faz. Não. Já saiu uma portaria em 2017 pelo SUS, falando sobre a questão do rastreio pré-natal, a importância de se ter o ecocardiograma fetal. Mas, infelizmente, de rotina não é. Na Sociedade Brasileira de Cardiologia, em 2014, desde 2014, a diretriz já colocava... 2004, a diretriz já colocava como indicação do ecocardiograma fetal pré-natal, certo? Gestação, justamente por conta de que 90% das gestações com cardiopatas ocorrem sem fator de risco. Olha, o Brasil possui hoje 68 unidades habilitadas junto ao Ministério para realizar cirurgias cardiovasculares pediátricas. Elas estão autorizadas para fazer esse teste? Eu pergunto isso porque, além das maternidades, pode ser feito nessas unidades? No caso, quando a criança nasce, por exemplo, nasceu, aí ela vai ser transferida para um serviço para operar. Até o 5º dia de vida, ainda está valendo ser feito o teste. Então, chegou lá, tem condições de ser feito, qualquer hospital tem, de maneira geral, oxímetro de pulso, tem como fazer. Quer dizer, é a única exceção depois das maternidades, né, do nascimento da criança. Né? Nesse momento, até o 5º dia útil depois do nascimento da criança. É isso, né? E a chance de cura, a partir do momento em que se detecta precocemente algum problema cardíaco na criança? Detectou precoce, tratou precoce, a criança vai muito longe, entendeu? A diferença é, no que não trata, essas cardiopatias não tem como a criança ir muito longe. Nasceu, é cardiopatia congênita crítica, não foi tratada, a criança vai a óbito precoce. A gente vê o surgimento de problemas cardíacos em jovens, né? Adolescentes, jovens, porque tem um mito aí que problema cardíaco é só coisa de velho, gente que tem mais idade e tal. Hoje não, né, doutora Gisele? Não. As cardiopatias congênitas ocorrem. O problema é que antes elas não eram diagnosticadas porque não tinha exame, né, de rotina. Hoje já se tem uma cultura mais definida de buscar o check-up cardiológico. Então, por exemplo, as escolas elas começaram a implementar que a criança, para fazer atividade física, tem que ter um atestado para atividade física do cardiologista. Então, começaram as crianças passarem pela consulta com a cardiologia para conseguir ter sua avaliação. E nessa avaliação está se diagnosticando mais cardiopatia. As maternidades, unidades hospitalares, elas informam na sua rotina, que às vezes até uma rotina de guerra, esses hospitais públicos principalmente, elas chegam a informar as mães, os pais, dessa necessidade de realizar os exames? De maneira geral, como você falou, né, a rotina é muito pesada, então acaba sendo feito no automático. Né? A criança ela vai para a salinha para fazer o teste do coraçãozinho, às vezes a mãe nem sabe. Né? A profissional levou lá para a salinha, fez, registrou na caderneta da criança e às vezes não tem essa comunicação. Então, às vezes a criança chega para a gente na consulta, aí a gente pergunta, foi feito o teste do coraçãozinho?
não sei o que é isso. Aí a gente vai olhar na caderneta da criança, olha, foi feito, está aqui o registro, aí a gente explica sobre o teste. Infelizmente, nós não vemos uma cultura de se ter essa rotina, de explicar aos pais, por isso que todo ano a gente faz o dia D da cardiopatia congênita para levar para a população esse conhecimento. E como é que está a recomendação dos profissionais médicos que trabalham com pré-natal? Em relação aqui? A recomendar, olha, tem que fazer quando nascer o teste do pezinho, do coraçãozinho. Infelizmente também nós não vemos isso. Não tem esse trabalho. Agora nós estamos tendo uma cultura, começou a ser introduzida, da consulta do pediatra no pré-natal. Então, quem tem a oportunidade de fazê-lo, o pediatra vai explicar quais são os testes, o que é feito de maneira geral. Nós, na UFRN, o que estamos fazendo? Através do nosso projeto, né, do teste do coraçãozinho, nós estamos introduzindo na PS4, que a gente chama a PS3, que é Saúde da Mulher e da Criança, a capacitação aos estudantes da área da saúde, e na hora em que tem gestantes lá nós vamos informando. E sempre que nós vamos nas maternidades fazer as capacitações, as gestantes que estão lá também nós divulgamos. Agora, não seria importante uma recomendação para que, por exemplo, os profissionais, os médicos obstetras, né, geralmente ginecologistas, que acompanhem o pré-natal, fazer esse acompanhamento e recomendar os testes necessários, obrigatórios? O obstetra mesmo não tem obrigação. A obrigação seria do pediatra que faz assistência, né, à sala de parto da criança e que vai receber a criança. E, infelizmente, se trabalha numa rotina de plantões. Então, cada turno é um plantonista diferente. Não são todos os serviços que têm diaristas, que passam todos os dias a mesma pessoa explicando. Então, acaba não se tendo essa rotina. A gente vê aí, Diógenes, a necessidade de se realizar uma campanha, né? Uma campanha de esclarecimento, não só para os profissionais, como também para as mães que precisam cobrar esse tipo de procedimento ainda na maternidade. A senhora, no início da entrevista, falou de alguns testes, né? Teste da linguinha, do pezinho, do coraçãozinho. São quantos testes hoje? De triagem neonatal, 5. 5, vamos lá. Vamos coraçãozinho, teste do pezinho, teste da linguinha, teste da orelhinha e tem o do olhinho. Do olhinho. O da linguinha para quê? Para diagnosticar se tem alteração do feno lingual, que isso dá alteração para a criança conseguir sugar, mamar, e na voz também, né? Na fala, a longo prazo. O da orelhinha também para detectar malformações de maneira geral. O do pezinho tem várias triagens e do olhinho também. Agora, o do pezinho é bem amplo, né? Ele tem, ele alcança várias inclusive patologias. Já tem hoje o do pezinho simples e o ampliado. Né? O simples é o básico, que é oferecido pelo SUS, que tem um N de doenças que são rastreadas, e no ampliado, o que é oferecido mais pela rede privada, nós temos um número muito maior de doenças que são rastreadas, principalmente doenças genéticas. Pois é, vamos fazer o teste do coraçãozinho, gente, papai e mamãe que está escutando essa entrevista, você que é profissional médico também, vamos recomendar, né, doutora? Isso. É o que a gente pode dizer. Quem quiser mais informações sobre o teste do coraçãozinho, existe algum site da própria Sociedade Brasileira de Cardiologia informando sobre o teste? Nós temos no nosso Instagram, do nosso projeto UFRN, que é @tc.ufrn. Nós temos o nosso e-mail, teste do coraçãozinho, ufrn@gmail.com, e temos também os contatos nossos, meu e dos alunos que são instrutores, em que as pessoas podem entrar em contato tanto para buscar capacitações, que nós vamos às maternidades, como para tirar dúvidas. É isso aí, eu queria agradecer a presença aqui nos nossos estúdios da médica cardiologista pediátrica Gisele Leite, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu e Gerlando conversamos sobre o teste do coraçãozinho. Obrigado, doutora Gisele. Muito obrigada pela participação.